trabalhadora da casa. Sempre quando eu venho compartilhar um assunto com vocês, são os assuntos que eu não fui lá pesquisar para vir aqui falar. São assuntos que servem de aprendizado para a minha vida, de entendimento, né? E esses dias eu estava lendo, né, procurando conforto. Como é que o Espiritismo explica as deficiências? Isso é o que eu vou conversar com vocês hoje. É um texto que eu achei, que partes dele é de um blog, que chama Eu Sem Fronteiras. Hoje falar em deficiências é sempre um assunto muito difícil. Todos de nós conhecemos ou temos alguém próximo com alguma deficiência. E está cada vez maior. Essas deficiências que eu estou falando são os problemas genéticos que trazem deficiências físicas, deficiências mentais e deficiências da saúde, quando as pessoas são doentes e precisam de cuidados. Tá? E a gente sempre questiona a razão disso acontecer, né? Quando a gente vê uma pessoa em sofrimento, ai, mas por quê? Nossa, coitado, né? Só que tem um ditado que diz que Deus nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar. E isso é certo. Aí a gente pensa, por que será que Deus, que é bom e justo, permita que isso já aconteça, já que a pessoa não tem chance de reverter essa situação? Aí o que o Espiritismo explica? Segundo o Espiritismo, a vida material é apenas uma parte de nossa existência que é eterna. Então, eu vejo muito assim, a gente tem uma vida e várias encarnações. Na antiguidade, a visão da deficiência era muito grotesca e desumana. Acreditava-se que os indivíduos nasciam deficientes, não tinham alma e eram vistos como castigos. Eram esquecidos, escondidos e abandonados. Com a chegada da era cristã, isso mudou, pois Jesus nos trouxe o conceito da fraternidade. A partir da disseminação dos ensinamentos de Cristo, as pessoas com deficiência passaram a ser mais respeitadas e aceitas. A gente, há alguns anos atrás, quando tinha uma pessoa com deficiência genética, a gente via muita família esconder por causa do preconceito, né? Hoje ainda acontece, tá? Eu posso dizer para vocês que eu tenho uma pessoa, eu sei o que é inclusão porque eu vivo 22 anos de exclusão. Mas vamos lá, o caminho está se abrindo e evoluindo, né? Aí temos o Espiritismo, que traz uma visão expandida da vida, das provas que passamos e apresenta o conceito da reencarnação. O que é reencarnação? A reencarnação nada mais é do que a nova oportunidade que Deus nos oferece para reparar os erros e excessos que cometemos em outras encarnações. Deus permite os sofrimentos e provas porque sabe que com eles aprendemos e progredimos. Mas será que entendemos que a principal função da reencarnação é nos dar oportunidades para a evolução do nosso espírito e caminho da vida eterna, da vida espiritual? Se você tem uma deficiência, se você tem uma dificuldade na sua saúde, se você cuida de uma pessoa com deficiência, isso é parte da sua evolução. São provas que você tem que passar para buscar o seu melhoramento. E a aceitação é fundamental para compreendermos e acertarmos as deficiências físicas e mentais. Muitas vezes a gente entende, só que a gente não aceita. O caminho entre entender e aceitar é um caminho muito difícil, tá? É complicado porque tem dia
que você pensa, por que tanto sofrimento? Né? Eu não aguento mais. Por que eu tenho que passar por isso? Você fica procurando os porquês. Então vamos parar de questionar o porquê e tentar entender para que está acontecendo tudo isso. Toda enfermidade física e mental é um resgate dos excessos que cometemos em algum momento de nossas vidas passadas. Ou seja, as deficiências, então, são resultados de nossas próprias escolhas. Resgate não é punição de Deus, gente. Resgate é a oportunidade de trazer algo de volta, e esse algo é nossa essência divina, bondosa e perfeita. A falta de conhecimento ou da aceitação da reencarnação é que nos leva a uma interpretação errada das deficiências. Estamos aqui para aprender, passando por dificuldades, por deficiências, porque a cada um de nós é dado um remédio apropriado para a nossa cura. Sem as deficiências, muitos espíritos não teriam a possibilidade de resgatar suas dívidas. Aprendemos pelo amor ou pela dor. E com certeza, a segunda é a nossa maior escola. A gente não é fácil, a gente não consegue aprender pelo amor. A gente erra e acaba tendo que ser pela dor. Geralmente, quando a gente passa por uma dificuldade, às vezes você se pega assim, de novo, é porque você não aprendeu. Na visão espírita, as deficiências são instrumento de evolução, são dádivas, são um caminho que nos ajudam a reequilibrar nossas energias. Tem um livro da Vera Lúcia que é Deficiência Mental Porque Fui Um. É um apanhado de diversos espíritos que nasceram ou ficaram deficientes ao longo da vida. É muito interessante e vale a pena ser lido. E um dos livros é o seguinte relato: temos muitas oportunidades de voltar à Terra em corpos diferentes e que são adequados para o nosso aprendizado necessário. Quando há muito abuso, há o desequilíbrio, e para ter novamente o equilíbrio, tem de haver a recuperação. Quando se danifica o corpo perfeito, podemos, por aprendizado, tê-lo com anormalidades para aprender e dar valor a essa grande oportunidade que é viver por períodos em um corpo de carne. A gente nasce, né, a gente reencarna e muitas das vezes a gente não cuida do nosso corpo de maneira adequada. Né? A gente abusa de drogas, né? Abusa da falta de cuidados com a saúde em relação. Tudo que não tem equilíbrio é prejudicial. Né? E fora das nossas, que também as atitudes que a gente tem em relação à moral, né? O que a gente pratica, né? Isso acaba dando sequelas, né? E a gente acaba tendo que resgatar. Aí você tem na próxima encarnação a oportunidade, mas você carrega consigo as provas que você tem que passar da reencarnação passada. Tá? O acaso não existe. Deus não nos castiga. Somos o que fizemos por merecer. E as dificuldades que temos encarnadas são lições preciosas. Ninguém é vítima. Tá? Não existe um acaso. Se você tem uma dificuldade, se você tem um sofrimento, é porque você precisa passar por ele. Na maioria das vezes você pode ter isso, trazer de outra encarnação anterior, ou às vezes são consequências do que você fez nessa encarnação mesmo.
Então vamos parar, às vezes a gente olha uma pessoa com... Isso é muito delicado. Às vezes a gente olha uma pessoa com deficiência, a gente fica, ai, morrendo de dó. Não. Aquela pessoa está tendo a oportunidade que ela merece ter. E a gente dando a oportunidade, abrindo o caminho para eles, hoje a gente vê muita superação. Né? São pessoas aí que... pessoas com deficiências físicas que estão conseguindo fazer atividade normalmente. É só a gente eliminar o preconceito e abrir espaço e dar apoio. Né? Agora, pena, dó, isso não é legal, gente. Precisamos aceitar que o comportamento de cada indivíduo durante suas encarnações é determinante para o surgimento das deficiências em reencarnações seguintes. E segundo a lei da ação e reação, cada tipo de deficiência física ou mental tem uma relação direta com o tipo de abuso que o espírito praticou na última encarnação. A espiritualidade age desde a formação genética, fazendo com que um espírito para reencarnar busque pai e mãe que afinam as suas necessidades de evolução. Geralmente, quando a gente, pelo que a gente lê e o que a gente sabe através do Espiritismo, antes de um ser reencarnar, é feito uma conversação com quem vai ser pai, com quem vai ser mãe, né, com quem vai ser o filho, e isso é combinado. Né? E é aceito que vai vir daquele jeito e que vão passar por aquele sofrimento porque tem necessidade, porque precisa passar por aquela expiação. Uma coisa que a gente precisa ter cuidado é que de não criar a falsa impressão que só nascem com deficiências espíritos inferiores. Né? Isso não é verdade. Muitas vezes, espíritos extremamente inteligentes reencarnam com debilidades físicas ou mentais para expiar suas provas. Às vezes a gente acha que, porque a gente entende um pouco, agora ficar olhando uma pessoa com deficiência e ficar, o que será que ele fez de ruim na outra vida? Isso também não é bem assim, né? Porque às vezes assim, é uma prova, não é para ele, é para a família. Então é uma necessidade, não é porque não dá, cada caso é um caso, tá? E cada caso tem uma história. Não dá pra gente generalizar também. Tem um livro que é muito interessante, que ele chama Jornada dos Anjos. Aí é um recado para os políticos. Nesse livro tem um relato de um imperador que precisou reencarnar como deficiente físico e mental, para não ter a oportunidade de exercer o poder político. Ele já tinha sido imperador e reencarnou de novo. Com deficiência física e mental, para não ter a oportunidade de exercer o poder político, correndo o risco de utilizá-lo para o benefício próprio, como fez nas encarnações passadas. E ainda, para não ser perseguido pelos inimigos espirituais de outras encarnações. Quanto imperador, sua missão espiritual era de fazer o cristianismo crescer e se tornar uma doutrina verdadeira, voltada para o bem comum e para a caridade. Seduzido pelo poder, deixou sua missão para trás e com isso atrasou por séculos sua evolução. Eu li esse pedaço aqui e eu fiquei pensando, será que lá dos nossos políticos tem algum que é espírita? Será que algum tem um pouco de noção do que pode acontecer com eles na próxima encarnação? Eu até procurei na internet, eu não achei, gente. Político de outras religiões, mas eu não achei nenhum político espírita. Eu queria achar para ver para quem era, para estar pesquisando. Né?
Em 1985, Chico Xavier deu uma entrevista na Hebe Camargo e para Nair Belo. Aí ele fala das origens de alguns exemplos de deficiência na nossa encarnação atual. Uma pessoa que se suicidou na encarnação atual, uma pessoa que se suicidou com uma bala na cabeça pode, por exemplo, sofrer na próxima encarnação das seguintes deficiências. Se atingiu a área da fala, pode vir mudo. Se atingiu a área dos olhos, poderá ser cego. Se atingiu áreas mais complexas, poderá voltar com problemas mentais. Suicídio por afogamento, eczemas. Se enforcou, poderá ser paraplégico. Se matou alguém e em seguida se matou, esquizofrenia. Só que se ela veio com essa deficiência, é porque ela tem força para superar, tá? Às vezes, para ela passar toda essa encarnação, mesmo com essa deficiência, e conseguir ter uma vida boa. Hoje a gente vê, meu filho faz parte, chama Associação de Surf Sem Fronteiras. É uma associação para pessoas portadoras de necessidades especiais. Tá? Lá a gente tem pessoas com cegas, pessoas paraplégicas, pessoas deficientes mentais e conseguem ter uma vida. Elas aceitam, isso tudo é a base da aceitação. Elas aceitam o que elas têm e buscam o que é melhor para elas. Elas conseguem viver. Então isso é superação. Né? E isso é que ajuda na evolução delas. Eu ficar em casa me lamentando, me fazendo de coitadinho, ninguém é coitado. Tá? Aí porque às vezes eu tô com um problema assim, uma doença assim, porque eu vou ficar sofrendo. Todos nós temos nossos sofrimentos. Nós estamos no mundo de prova e expiação. Né? Que a felicidade não é desse mundo, a gente tem que buscar. Tá? Então não dá, gente, para ficar esperando que o outro faça. A gente tem que fazer por nós mesmos. Né? Aí tem um lado que as deficiências, elas também podem ser provas de altruísmo. Ou seja, um espírito que aceita vir deficiente para ajudar os outros. Né? Tem alguns casos que a família precisa dessa prova. Né? Aí às vezes é um espírito que nem tem necessidade de reencarnar mais. Mas ele, por benevolência e por ter afinidade com aquelas pessoas daquela família, ele se dispõe a vir daquela maneira, porque aquela família precisa dessa situação. Né? E uma coisa que eu percebo, às vezes a tristeza, o sentimento de dó, parte da gente e não da pessoa que tem a deficiência. Tá? O meu filho, ele estuda na APAE e a maioria deles de lá, eles são felizes, porque a deficiência deles faz parte da vida deles e eles vivem daquela maneira e você vê como eles são felizes. Tá? E às vezes a gente nossa, que horror, ai, que judiação, né? Isso não é bom. Deficiências que foram pedidas pelo espírito reencarnante para ajudar seus familiares. Então às vezes você acha que a prova é do deficiente, não. A prova é de quem está do lado dele. Né? É do cuidador. E hoje a gente está tendo aí muito, principalmente está surgindo muito casos de Alzheimer, que a gente precisa cuidar dos nossos pais. Está cada vez muito autismo. Tivemos há pouco tempo, né, a microencefalia, foi assim. Né? Então, às vezes a gente fica ali martirizando a pessoa e a gente não enxerga o porquê que a gente está ali do lado dela. Nesse sentido, né, do reencarnante estar ajudando seus familiares, a deficiência não é um resgate ou uma expiação
para uma prova pessoal, mas pode também ser uma prova solicitada para ajudar os pais a se espiritualizarem. Os pais e a família precisam, porque a dedicação, a paciência, o devotamento e a perseverança que os pais têm que despender com o deficiente vão ajudá-los a evoluírem e se espiritualizarem através do amor ao filho que necessita. A hora que a gente esquece tudo e pratica o amor, a gente consegue superar. É um negócio muito diferente, assim, não é esse amor que a gente fala, realmente é o amor ao próximo, porque o importa é o bem que você está fazendo, né? Mas aquele bem que você está fazendo é o bem que está te fazendo. E a gente não enxerga. A gente geralmente enxerga que a gente está fazendo pelo outro e quer retorno, né? Mas não é o que aquilo, é o bem que aquilo te faz, que aquela convivência te faz, é o que você aprende com aquilo. Sei que em primeiro olhar é difícil, mas vamos buscar o que há de positivo nas deficiências. Não é fácil, gente. Aceitar não é fácil, tá? Porque a gente questiona muito. Ai, meu Deus, se o Senhor é amor, por que eu tenho que sofrer? O que eu fiz para sofrer? Né? Então, olhamos o outro lado. Para que eu estou passando por isso? Né? O quanto de amor que eu estou tendo com isso? O quanto que eu estou aprendendo? E o quanto que eu estou evoluindo? As deficiências falam com que o ser humano descubra novas sensibilidades, virtudes e capacidades que estavam adormecidas. Hoje eu tenho 45 anos, meu filho vai fazer 23 anos. Não é nada do que eu imaginava que eu fosse ser mãe. Antes eu fui mãe aos 26. Eu tinha uma ideia completamente diferente do que eu tenho hoje. Tá? A partir do momento que eu entendi que antes dele ser meu filho, ele é um espírito, e que antes dele estar comigo, ele já tem uma história de outras encarnações, e que ele é uma pessoa e eu sou outra, que ele é filho meu, ele não é o meu filho, ele está filho meu, e é totalmente diferente do que eu imaginava que eu ia ser mãe, principalmente pelas dificuldades que a gente passa e o que a gente aprende, né? Hoje eu sou uma pessoa extremamente fortalecida. Tem dia que é difícil? Completamente. Tem dia que eu quero ficar no modo ursa. Esses dias eu falei, quando eu descobri que tinha reencarnação, eu falava que eu queria reencarnar como ursa, porque a ursa inverna 6 meses e fica lá dormindo. Aí foram me explicar que não, que eu não volto a ser bicho, que eu tinha que ser daqui pra frente. Eu fiquei muito triste. Mas hoje eu falo assim, hoje eu tô no modo ursa. Mas não dá, gente. É só por um dia, por meia hora, eu me levanto e consigo caminhar de novo. As deficiências fazem com que o ser humano descubra novas sensibilidades, virtudes e capacidades que estavam adormecidas. E quantos não são os casos de pessoas deficientes que extrapolam todos os limites, que nos revelam as atitudes de força, coragem, autoconfiança e alegria de viver, mesmo com uma série de limites. Não são só as pessoas com deficiência, nós também. Tem muita coisa que a gente sabe, mas a gente não dá conta de saber. Então a gente tem que saber esse nosso limite. Se a gente extrapola esse limite, a gente se perde. E as pessoas com deficiências é isso. Muita coisa elas sabem, mas até ali elas podem ir. Depois não dá conta de ir.
E é só a gente respeitar isso. As deficiências são desafios. Uma escola para o deficiente e os cuidadores. Quanto maior o amor, a dedicação daqueles que cuidam, maior será a chance de resgate de provas para ambos, deficiente e cuidador. Cuidadores, se atentem a isso. É uma chance de vocês praticarem o amor, aquele amor que Jesus ensinou. Tá? Amar o próximo como a ti mesmo. Um ajuda o outro a evoluir e concluir uma etapa da evolução. Neste contexto, a família tem um papel fundamental, seja por ter recebido a missão de ajudar ao deficiente, seja por ter a chance de também resgatar suas provas. Em uma das suas palestras, Divaldo Franco diz que os pais de pessoas deficientes podem ter sido pessoas envolvidas diretamente com a forma como o espírito do atual deficiente conduziu sua vida. Então, quer dizer, de alguma forma, você colaborou ou ainda foram imprevidentes e não conseguiram ajudar esse irmão que hoje tem na deficiência a oportunidade de resgate dos seus erros. Então, às vezes, você também causou para que aquela pessoa viesse com aquela deficiência ali para ficar perto de ti. Tá? Através da reencarnação juntos, na mesma família, poderão desenvolver o amor, o carinho, a paciência, a tolerância, ajudando o deficiente em sua sobrevivência e reabilitação. E como podemos agir perante a deficiência? Né? Culpar a Deus pela situação não nos ajudará em nada. Pelo contrário, só prejudicará e dificultará ainda mais a condição do deficiente e do cuidador. Tudo é do nosso merecimento, gente. Tá? Causa e reação, causa e efeito. Quer dizer, ação e reação, causa e efeito. Deus não é ruim, Deus é bom, Ele nos dá a oportunidade de resgatar. É preciso garantir um ambiente de muita oração, muita vibração positiva, buscando a fé em Deus para cumprir a missão. Para que esse seja uma reencarnação redentora. Buscar auxílio em instituições que trabalham com os deficientes, porque estão preparados para dar bons conselhos. Né? Hoje a gente tem, gente, é um mundo aberto. Né? Para quem tem uma pessoa com deficiência em casa, a gente tem muita ajuda de instituições. Tá? Muitas terapias, muitas ONGs. Né? Então não deixe de procurar, não deixe de correr atrás. Tá? E é assim, e muitas vezes você tem ali, é uma coisa que recomeça todo dia. Tá? Vai lá e tem que recomeçar de novo, e vem a dificuldade e recomeça de novo, mas não desista. Né? Porque hoje a gente tem um mundo aberto para que a gente ajude essas pessoas a viverem bem melhor. Tá? E assim, e elas precisam muito que os cuidadores estejam ali, que os cuidadores busquem e apoiem. Né? Porque elas necessitam dessa ajuda. De tudo isso que eu falei, independentemente de buscar e conhecer os porquês daquilo que provocou as deficiências nos dias atuais, é fundamental pensar no presente. Então vamos deixar de ficar perguntando por quê, né? E às vezes perguntar para quê. Tá? Às vezes eu também me pergunto por quê? Por que eu, né? Aquele drama. Ai, pelo amor de Deus, né? Mas não dá. A partir do momento que eu entendo que é uma prova, que é resgate, né? E que eu tô ali porque eu mereço, então eu tenho que arregaçar as mangas e ir atrás. Tá?
É fundamental a gente pensar no presente, enfrentando um dia de cada vez, buscando auxílio na fé e esperança, né? Até cabe com o que a Maria falou. Sem fé e sem esperança, a gente não chega em lugar nenhum. E principalmente compreendendo que a vida na Terra é apenas uma passagem. E que o que a gente está fazendo nessa passagem aqui, a gente vai carregar para a próxima. Porque um dia todos nós seremos anjos, mas vai demorar e muito ainda. Bom, o que eu tinha para falar com vocês hoje, espero que vocês voltem para os seus lares melhores que eles chegaram. Mira, disculpa, yo soy discapacitado. En Uruguay hay en todos lados. Yo vení de Uruguay porque hicieron bullying en el país entero. Vine para acá, en todos lugares, no, para trabajar, no soy discapacitado. Yo llego a cada lugar lindo, pero por ser humilde, me pisaron la cabeza. En la vida que, como dijeron la otra vez, no quiero ser humilde. Era verdad, por eso digo, hicieron bueno, la verdad no sirve. La gente la verdad es mala. No toda, pero la gente la verdad digo, si yo vine desde Uruguay para acá, estoy para Uruguay no voy a vuelta porque a mí me hicieron bullying en todos lados. Sí. Acá me hicieron más bullying acá que en Uruguay. Más bullying acá en mi país hermano, Brasil, que yo no soy ciudadano como usted, me hicieron bullying. Usted es ciudadano. La gente es mala. Sim. Hoje eu vejo muito, gente, ó, em relação ao que ele falou, né, que tem bullying e tem preconceito em todo lugar, né? Eu vejo muito hoje na internet, né? É muito fácil postar na internet, né? Todo mundo posta que é inclusão, que apoia, né? Que aceita, só que não muda. Não dá só para ficar postando no Facebook, vamos praticar no dia a dia. O que a gente pode fazer para estar ajudando uma pessoa assim? Né? O que acontece muito quando as pessoas chegam perto de uma família, eu sei porque eu sofri isso com uma pessoa com deficiência, elas se afastam, sabe? O argumento delas é o seguinte: ah, eu não sei como lidar. Eu também não sabia como lidar. Meu filho não veio com bolo, o teu veio. Né? Então vamos ser mais caridosos, né? Dar oportunidade. Muitos são muito capazes, cada um com a sua limitação. Eu não tenho, visivelmente eu não tenho deficiência, mas eu tenho minhas limitações. Todos nós temos. Né? Então vamos parar. Eu fico muito brava quando, dia do deficiente, aí tem um monte de postagem lá, sabe? E na prática nada. Então vamos parar de falar menos e agir mais, abrir o coração, aceitar. Eles conseguem desenvolver trabalhos como você. É só você ter um pouco mais de paciência e ensinar. É bem simples, gente. E vamos abrir porque no mundo que a gente está, de provas e expiações, cada vez vão aparecer mais. Porque são nossos irmãos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Né? Então, espero que vocês voltem para casa melhores do que chegaram. Desejo para todos vocês muita paz a vocês e seus amores. Obrigada.